Bom, a gente está aqui com o Douglas Falcão, ex-aluno da nossa FAC, o FRJ, e ele vai falar para a gente um pouco da experiência dele trabalhando na área contábil lá nos Estados Unidos. Vamos ver como é que vai ser isso. Bom, você atua nos Estados Unidos há quanto tempo? Que funções você já desempenhou? Bom, eu atuo nos Estados Unidos desde setembro de 2015, foi quando eu consegui meu primeiro emprego nos Estados Unidos. Já trabalhei em 3 empresas diferentes, todas no setor bancário. A primeira empresa que eu trabalhei foi o State Street Bank. Eu trabalhei como Fund Accounting, como Senior Associate, analista sênior, que é uma contabilidade de mercado financeiro. Meu segundo emprego foi no Santander. Trabalhei também como analista sênior e trabalhava mais no time que pega todas as informações em US GAAP, na contabilidade americana, e transforma para IFRS para juntar com o balanço da matriz na Espanha. Hoje eu trabalho no banco da General Motors, no GM Financial. Eu trabalho mais como uma parte de compliance, de contabilidade, mais para pegar erros de lançamentos contábeis. Eu trabalho como Project Manager, mais ou menos como coordenador de processos. Quais entraves já enfrentou como brasileiro nos Estados Unidos? Qual o grau de aceitação do seu trabalho em outro país? Bom, não acredito que eu tive nenhum problema grande por ser brasileiro nos Estados Unidos, porque eu sempre já cheguei lá legalizado, então não tive nenhum. Acredito que o entrave é mais com pessoas não legalizadas. Acho que o maior problema meu é o sotaque, que algumas pessoas tendem a ter um pouquinho receosas se vão conseguir entender a maneira que eu falo. Meu sotaque é bem forte, mas isso foi bem mínimo. Já tive 3 empregos, já fiz diversas entrevistas e poucas entrevistas reclamaram do meu sotaque. Só falei mais ou menos isso porque uma entrevista uma pessoa reclamou do meu sotaque. Mas acredito que você estando legalizado, nenhum brasileiro vai sofrer nenhum tipo de problema para conseguir um emprego nos Estados Unidos, por ser brasileiro. Quais diferenças técnicas da contabilidade do Brasil e Estados Unidos? E no seu caso, o que você fez para se ajustar a isso? Bom, a gente tem algumas diferenças técnicas do US GAAP para o FRS, mas as maiores diferenças são na parte de tributos. As obrigações acessórias dos Estados Unidos são bem diferentes. Eu não trabalho na área de tributos, então eu não acabei caindo na área que eu teria que me especializar para poder entrar no mercado de trabalho. Eu sempre trabalhei com alguma relação internacional, então não tive muito problema de adaptação à contabilidade, porque eu sempre trabalhei com empresas que faziam relatórios internacionais e eu já era saí do Brasil com especialidade em FRS, então eu sempre caí numa área que estivesse relacionada com IFRS. Então não tive problemas de técnicos para a minha atuação. Quais as perspectivas profissionais nos Estados Unidos e que cargos um graduado em contabilidade pode ocupar lá? Então, no meu caso, eu me formei aqui no Brasil, toda a minha formação no Brasil. O que contou, eu já comecei lá, o meu primeiro emprego, todos os meus 3 empregos foram de analista sênior para cima, porque eu já tinha experiência profissional no Brasil que me habilitava a poder concorrer a vaga de analista sênior. Então, o que o brasileiro formado no Brasil vai enfrentar lá é mais ou menos a experiência que ele já tem na contabilidade. Se ele não tiver experiência, ele vai entrar como cargo que nós chamamos lá de entry level, que é o cargo de iniciante sem experiência. Se ele já tiver de 5 anos, vai ser um analista júnior. Se tiver de 5 a 10, vai ser um analista sênior. Então, a perspectiva é dependendo da experiência contábil que ele já tem. Então, não tem muito a ver com por vir do Brasil ou por ser formado no Brasil. Um profissional da área contábil é valorizado lá nos Estados Unidos? Bastante valorizado. Saiu até uma pesquisa um tempo atrás falando que era uma das profissões mais respeitadas nos Estados Unidos. Especialmente, eu acredito que especialmente porque o CPA, que é mais ou menos o que é o CRC, para o contador nos Estados Unidos, é uma prova bem difícil. Não é fácil de alcançar, então ele tem um respeito, a pessoa que tem um CPA, ele tem um respeito muito grande de todos os profissionais em volta, porque é visto como assim, é um desafio ter esse registro, então acredito que isso valorizou muito o profissional nos Estados Unidos. E
Eu acho que pela forma, pelo respeito que as pessoas têm pelos profissionais que já são graduados nos Estados Unidos, que já têm algum tipo de certificação. O contador nos Estados Unidos é bem respeitado. Como um aluno ou ex-aluno da FAC pode se preparar para atuar fora do Brasil? Bom, eu acredito que tem que ver uma demanda nos Estados Unidos. Acho que se preparar, o básico é falar inglês fluente, não chegar com o inglês o melhor possível, porque por mais que eu não acredito que tenha muito problema do currículo brasileiro nos Estados Unidos, mas de você não comunicar tão bem quanto um próprio americano já comunica, isso é uma desvantagem. Então, eu acredito que o principal é estar com o inglês fluente e se especializar em alguma área que seja mais focada no internacional, porque o US-GAAP eles vão ter eles vão ser um pouco receosos de saber se você entende o US-GAAP ou não. Então, o melhor é treinar em contabilidade internacional e IFRS. Essa área vai ajudar muito a você poder entrar no mercado americano. Além da graduação em Ciências Contábeis, que outras habilidades você recomenda para quem quer trabalhar lá nos Estados Unidos? Bom, como eu já venho falando, acredito como no meu caso, o FRS é uma demanda muito grande nos Estados Unidos, quem compreende FRS. E no estado americano, o contador americano ele não sai da faculdade pensando em se especializar em FRS. E tem muita demanda de empresas que fazem relatórios internacionais em FRS, precisando de profissionais que compreendem IFRS. Então, uma área que eu acredito que ajudaria muito é se fosse especializado em FRS, sair do Brasil com MBA em FRS. Para mim, seria a área principal que você poderia buscar para poder chegar bem nos Estados Unidos. Na sua opinião, você acha que a profissão de contador tem o risco de extinção lá nos Estados Unidos? Eu não acredito, acho que essa comparação é um pouquinho desproporcional. O que tem acontecido é que as pessoas têm visto muita automação na contabilidade, estão achando que o contador vai ser excluído de algumas áreas da contabilidade. Mas o que tem acontecido nos Estados Unidos é que o contador ele tem sido requerido que ele tenha habilidades em programação de computadores. No meu caso, parte do dia eu trabalho programando SQL, em VBA, e eu trabalho na área contábil ajudando a mapear qualquer erro de lançamento contábil, mapear para que o fechamento contábil seja feito de maneira mais rápida e eficiente. Então, muitos contadores têm sido puxados para aprender mais de programação. Então, o contador que está sendo deixado de lado é aquele que não está se especializando em áreas que novas áreas estão sendo demandadas. Algum conselho que você teria para quem quer atuar como contador lá nos Estados Unidos? Um conselho quando chegar nos Estados Unidos, o mercado hoje de trabalho está muito ativo nos Estados Unidos, está muito bom para procurar emprego no momento. Acredito que qualquer pessoa que tenha visto para entrar nos Estados Unidos pelo currículo da UFRJ, que é o meu currículo, ele é bem aceito lá, você não precisa validar nenhum diploma, fazer nenhum tipo de validação para trabalhar lá. O meu conselho é você procurar alguma vaga que seja relacionada com o Brasil, ou uma vaga de contador que precisa de um contador que fale português, que foi no caso do meu primeiro emprego, ou alguma coisa que seja relacionada com o Brasil ou com o FRS. Alguma coisa que seja relacionada com o Brasil vai te ajudar a entrar no mercado mais fácil, devido que você não tem experiência com SGAP. Então, uma empresa que não tem ramificação internacional, dificilmente ela vai te botar como o primeiro da fila para o emprego. Então, o meu conselho é falar o inglês fluente, ter alguma especialização em FRS principalmente e pegar algum emprego que seja relacionado com o Brasil. Ok. Douglas, muito obrigado pela sua participação. Sucesso para você. Obrigado, eu que agradeço.